Memórias do Líbano continua esta semana com Gabriel Chalita. Gabriel, é muito interessante ouvir histórias. Vamos agora ter um VT sobre a sua história da primeira visita no Líbano. Gabriel, a sua primeira visita ao Líbano, como surgiu a história de ir e visitar ao Líbano? Eu tenho um bispo que eu gosto muito, um bispo maronita, um arcebispo maronita, Dom Edgar, que falou várias vezes para mim que eu tinha que ir ao Líbano, né? E, aliás, a gente vai voltar ao Líbano, se Deus quiser, levando a minha mãe, minha tia, né? Levando o Monsenhor Jonas Habib, mas foi uma viagem a trabalho, né? O vice-presidente Michel Temer teve uma reunião com o presidente do Líbano, com o primeiro-ministro, com o presidente do parlamento, e aí nós tivemos essa oportunidade de um grupo de deputados aqui. Nós também fomos ao Líbano para conversar com deputados de lá, para fazer uma visita a trabalho. E nessa viagem, primeiro assim, para mim foi muito emocionante chegar no Líbano. É a terra Por quê? A terra é a minha semente, né? A terra dos meus avós, né? Meu pai nasceu aqui, mas logo depois que os pais dele chegaram do Líbano. Meu pai nasceu em Belo Horizonte. Os pais foram para Belo Horizonte. E minha mãe sempre me contou histórias do Líbano, histórias da Síria, né? Os meus avós falavam histórias do Líbano, os meus tios falando histórias do Líbano, né? E eu sempre ouvindo as montanhas do Líbano, como eram as montanhas, Beirute, né? Uma cidade que viveu tantas destruições, tanto sofrimento, tanta guerra, o povo libanês é um povo muito carinhoso, né? Recebe muito bem, é muito família, é muito amoroso. Então eu tinha muita vontade de ir ao Líbano. Quando eu cheguei no Líbano, né, desci lá no avião em Beirute, cheguei no aeroporto, eu vi as pessoas falando em árabe, né, todo mundo falando em árabe, aí eu ouvi música árabe, eu sempre ouvi muita música árabe em casa também. Eu fiquei muito emocionado já em Beirute, né, de chegar naquela cidade, de ver a simpatia das pessoas, né, Ahla Sahla, Tfadalu, o jeito de falar, o jeito de receber. Para mim foi muito bom. Agora, sem dúvida nenhuma, Dom Edgar, o que mais me marcou mesmo foi conhecer a terra de São Charbel, né? Que é a terra em que meus avós nasceram, aquela montanha, Bacafra, né? Uma cidade pequena, uma aldeia do Líbano, né? E foi muito emocionante, assim, porque eu fiquei imaginando, né? Como é que era o meu avô e a minha avó quando eles se despediram, né, dos amigos e foram para a América, né, porque eles falavam isso, né, vamos para a América. E aí subiram num burro, né, levando as poucas coisas que eles tinham, indo até o porto para pegar o navio e vir para o Brasil, né. Fiquei, meu Deus, que coragem! Quem saía do Líbano naquela época, hoje as coisas são mais fáceis, mas quem saía do Líbano naquela época não voltava. Então, e nunca voltaram. Nunca voltaram, né. Então, ali do navio, eu ficava imaginando minha avó, né, acenando com lenço, meu avô, e sabendo, essa é a terra que eu nasci, eu nunca mais vou voltar. É muita coragem, né? Indo para uma terra que eles não sabiam falar a língua, né? Hoje as pessoas se comunicam, falam inglês, dá um jeito, tem internet, entra no Google, descobre onde é. Na época não, né? Então eles chegavam, eles não sabiam nem se iam, que América que ia, se era para o sul, para o norte, pegavam um navio, não sabiam direito. Quando eles chegaram aqui, os meus avós, no Porto de Santos, eles foram para Belo Horizonte, atrás de um conhecido. Tudo eles tinham conhecido de alguém que foi de um lugar, se perderam, chegaram lá, aí depois lá não deram certo, iam para São Paulo, ficaram em Cachoeira Paulista. Então, assim, tudo era muito difícil, né? E eu fiquei imaginando isso, aquela menina, minha avó era uma menina quando saiu do Líbano, né? Meu avô eram recém-casados, né? E assim, na bagagem, esperança.
de ir para uma terra, a América era promissora, né? Lá poderiam ter trabalho, poderiam ter os filhos, poderiam educar melhor os filhos, tinham medo da guerra do Líbano, queriam fugir da guerra. Ao mesmo tempo que eles queriam sair do Líbano, eles amavam o Líbano, mas queriam sair por medo, pela guerra, pela destruição, né? O pai do meu avô queria que meu avô fosse logo, porque se chegasse uma outra guerra, ele ia ter que ir para a guerra. Então era melhor sair logo, né? Que é a história parecida com a minha mãe, que veio muitos anos depois, mas quando o avô dela veio, porque o meu tio-avô, né, o irmão do meu avô, veio por causa da guerra. E aí depois veio a família toda para encontrar com ele aqui. Era muito sofrimento, né? Porque eles queriam ficar, mas tinham medo da guerra, tinham medo dos filhos morrerem na guerra. Então queriam que os filhos fossem para um outro lugar, mas sabiam que os filhos iam e não voltariam nunca mais, né? Então é muito sofrimento, mas é muita coragem. Eu acho que a marca do libanês, do árabe, né, está muito ligado a isso, a coragem, vontade de trabalhar, vontade de construir uma nova história. E isso meu avô me contou muitas vezes, meu pai me contou muitas vezes, o que o pai dizia para ele, né, como era o Líbano. Aí eu pude ir lá no Líbano, e fui ao Cedro do Líbano, né, e que é uma coisa linda, quem não conhece o Líbano, né, a Beirute, quando a gente saiu, estava sol, aí a gente sobe até o Cedro do Líbano, 1 hora e pouco, né? Neve. A mudança de um lado e de outro, e é um país lindo. O Líbano é um país lindo. Na Bíblia, mais que 70 vezes, o Líbano é mencionado para mostrar o que é bom vem do Líbano, para deixar o nome do Líbano eterno dentro da Bíblia. Não por acaso. Por isso, o Líbano, a terra dos santos, o santo que cresce, fala também na Bíblia como o cedro do Líbano. Lindo o cedro do Líbano. Ir lá e ver aqui. Eu fiquei muito, muito feliz, né? E tive a honra de ir com o senhor, de ter o senhor celebrando a missa dos seus 5 anos como bispo, né? Lá na casa de São Charles, uma casa simples, né? Um lugar simples, né? A vista, né? Aquela aldeia foi inesquecível para mim. Foi uma viagem, e ligamos para minha mãe de lá. Né? Ela ficou feliz. Dom Edgar me deu uma bênção do Líbano, né? Foi muito bom. E seu pai passou para você esse amor de visitar ao Líbano? Ele quis? Meu pai queria muito ir para o Líbano e ele não foi por causa... Minha mãe, que está acompanhando o programa, minha mãe é a culpada do meu pai não ter ido para o Líbano, porque minha mãe tem medo de andar de avião. A gente até tentou levar ela numa viagem no Brasil mesmo de avião, e minha mãe viajou assim, Dom Edgar, segurando o joelho, porque ela achou que se soltasse a mão do joelho, o avião caía. Então ela foi a viagem toda assim, eu falei, mãe, pode soltar, né? Ela, não. Então, imagina ela daqui para o Líbano com a mão aqui. Então ela dizia para o meu pai que ela queria ir de navio. E aí não dava certo, porque meu pai não tinha tempo de ir, e a gente ficou aguardando, e meu pai acabou falecendo e nunca conheceu o Líbano, né? Falava do Líbano, recebia parentes do Líbano, se emocionava, porque meu pai era um libanês, né? Nasceu logo depois que... É um brasileiro, mas assim, tudo libanês. O pai e a mãe, ele nasceu logo depois que eles chegaram no Brasil, né? E ele tinha esse sonho de ir para o Líbano, e eu acabei realizando o sonho dele. Né? É você que fez esse sonho. E agora, uma história que pode ser também contada, escrita, um livro novo sobre a sua viagem entre Gabriel Chalita e o rei, primeiro rei também do Brasil. Segundo rei, Dom Pedro II, segundo rei, que voltou do Líbano apaixonado pelo Líbano, né? As memórias do Dom Pedro II, quando ele fala do Líbano, ele voltou encantado do Líbano. Ali foi, eu acho que foi a abertura maior assim para que os libaneses vieram para o Brasil. Dom Pedro II disse que era o povo mais esclarecido, mais não era carinhosa a palavra que ele usou, mais receptivo que ele já havia conhecido, né? Foi uma viagem inesquecível dele, e na época de navio, né? Por isso é bom no que a maior número dos libaneses fora do Líbano e no Brasil, por causa da viagem também de Dom Pedro II ao Líbano, ele que abriu a porta para eles convidar
todos os libaneses para vir no Brasil e ficar nesse segundo país para eles. É bom escrever essa relação entre Dom Pedro II e Gabriel Charlita. O tempo voa, a história já acabou e também o programa já acabou. Eles estão pedindo de nós para parar de falar, encerrar, senão vai passar outro programa também. O tempo do outro não dá. Por isso, vamos também, se Deus quiser, continuar nossa história juntos, para poder deixar o povo entender mais os livros de Gabriel Charlita, que estão simples, mas profundos. Obrigado. Nós agradecemos a sua presença. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Uma honra. Um abraço carinhoso para todo mundo que nos acompanha pela Canção Nova. É muito bom estar nesse programa com o Dom Edgar. E também, no fim, ajudar o projeto Dai-me Alma, para poder continuar também sempre ver e acompanhar os programas da televisão da Canção Nova e deixar Jesus Cristo chegar na casa e no coração de cada um que está querendo a visita de Jesus na casa deles. Amém. Amém. Deus abençoe todos vós pela intercessão de São Charbel e todos os santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.